em busca do verdadeiro avivamento. Gente, como tem sido bom estudar sobre isso, e buscar isso, e vivenciar isso, e entender que o Espírito Santo do Senhor é livre, e Ele nos toca, Ele nos envolve, e Ele produz em nós diferença. Nessa série, Em Busca do Verdadeiro Avivamento, a gente tem estudado sobre algumas coisas que são importantes. Na primeira semana da série, nós estudamos sobre o que é o avivamento. E aí a gente tentou definir o que é que acontece, o que é que Deus faz nessas horas. Na semana passada nós estudamos sobre qual deve ser o papel da igreja quando há um avivamento, quando algo está para acontecer, quando Deus está para realizar algo, e como nós devemos nos posicionar diante disso. E hoje a ideia é analisarmos o que é que caracteriza uma vida avivada pelo Espírito. O que é que caracteriza uma comunidade avivada pelo Espírito? O que é que caracteriza uma nação, ou um bairro, ou uma cidade, ou um estado, uma região do mundo que está sendo tocado, sabe, que está sendo beijada pelos céus, em que o Espírito carinhosamente, soberanamente resolve manifestar-se. E quando eu falo resolve manifestar-se, não é que Deus não esteja presente. Ele está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas porque Ele é onisciente. E Ele pode todas as coisas porque Ele é onipotente. Entretanto, Deus, Ele por alguma razão soberana, Ele começa a preparar corações, Ele começa a preparar vidas, Ele começa a preparar situações para manifestar-se de uma maneira, sabe, que não deixa dúvida de que Ele estava ali, de que Ele esteve ali, de que Ele tocou pessoas naquela hora, de que houve de fato vida, que vida fluiu da sequidão, que vidas foram trazidas de novo à alegria, ao senso de serem usadas por Deus e de estarem sendo usadas por Deus de maneira magnífica e muitas vezes jamais vista. Eu fico pensando, Deus sempre nos surpreende. Não há medidas para o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo para nós hoje, se Deus se manifestasse a sua glória hoje, de maneira total como Ele é, nós não suportaríamos. É por isso que nós precisamos ter um corpo glorificado, nós precisamos passar por uma transformação do corpo, antes de, sabe, encararmos, antes de vivenciarmos, antes de contemplarmos a glória de Deus em sua total intensidade. É como se Deus fosse, de fato, e aqui é uma comparação muito simples, mas uma grande fonte de, sabe, de poder e de graça e de força, e uma fonte de energia. Ele não é energia, Ele é um ser. Mas imagine se Deus como uma fonte de todo poder, de toda força, de todo mover, de todo motor da história. Nós somos, imagine, quando você precisa de alguma, enfim, você vai fazer uma instalação em que vai precisar de uma certa potência, você tem que ter um fio certo, concordam comigo? Ele tem que ter uma bitola específica para aquela potência, senão o fio vai estourar. Concordam comigo? O fio vai para o beleléu, ele vai queimar. Se você coloca um fiozinho com amperagem baixa para ligar um chuveiro elétrico, ali ele não vai suportar. E é mais ou menos assim, é como se Deus ele é todo esse poder que, se Ele manifestar para nós nessa dimensão em que nós existimos, nós não conseguiríamos suportar. Mas o avivamento, eu entendo que é o máximo de Deus para o que Ele sabe ser o máximo do nosso suportar. É como se Deus se manifestasse de maneira tão intensa, tão profunda em nós e no nosso meio, que isso ficasse muito perceptível, que nós fôssemos aos limites da nossa própria capacidade de suportar. E o avivamento é isso. O avivamento é quando Deus amorosamente Ele toca o seu povo e soberanamente Ele move o seu povo. Gente, isso é muito bom, amém? Isso é bom demais. A graça de Deus na nossa vida, a gente percebendo isso, a gente percebendo o seu toque, a gente percebendo a vida dele em nossa vida, a gente percebendo que a gente é gente, que Ele nos tocou, e a gente se sente vivo, a gente se sente extasiado por essa presença. Eu fico, Senhor, eu quero mais dessa presença, eu quero mais. Senhor, esse fio aqui velho, esse fiozinho velho aqui, com todas as suas limitações, Senhor, eu quero ir ao máximo da Tua manifestação em minha vida.
vida. Eu quero ao máximo do que eu poderia suportar nessa vida, Senhor. E a igreja tem que pedir isso, Senhor, vem ao máximo das nossas forças. Vem ao máximo que nós possamos suportar da Tua presença, da Tua glória, do Teu agir, do Teu toque, da Tua manifestação, do Teu poder, da Tua cura, da Tua liberdade no meio de nós. Senhor, eu quero o máximo que Tu tens. Amém, igreja? A gente não pode ficar calado diante disso. A gente não pode ficar atônito diante disso. Nós precisamos mergulhar nessa realidade. Essa realidade complexa, mas essa realidade completa. Armstrong, ele fala as seguintes palavras. Eu esqueci até de colocar o nome dele aqui. John Armstrong é o autor dessa frase. Ele diz, a essência, vamos ler juntos? A essência, juntos, a essência do verdadeiro avivamento. Gente, vocês estão com a vela quase apagando. Vamos lá, juntos. A essência do verdadeiro avivamento é que o Espírito Santo vem sobre um grande número de pessoas simultaneamente. Os recipientes podem ser a congregação de uma igreja, várias igrejas reunidas, grupos de igrejas e pessoas numa grande área geográfica, ou até mesmo uma nação. O avivamento é, assim como temos observado, uma visitação, um derramamento do Espírito Santo. É Deus se movendo entre o povo, renovando e revigorando suas vidas por meio da terceira pessoa da Trindade. No avivamento, o Espírito Santo comanda de uma maneira bem visível e direta, fazendo com que as pessoas digam o quê? Ele certamente está aqui. Que as pessoas digam o quê, gente? Ele certamente está aqui. Mas muito disso soa estranho para a nossa geração. A maioria de nós, sendo bem francos, nunca viu Deus se mover dessa maneira. Há casos que são relatados na história de manifestações poderosas do Senhor. E eu fico pensando, nós nunca vimos, Senhor. E a gente pergunta, Deus, há mais de Ti para nós? Mas se há mais de Ti para nós, o que é que se caracterizaria como sendo Teu e não nosso? O que é que caracterizaria essa Tua presença como sendo o Teu visitar e não o nosso criar, e não o nosso construir com as nossas forças, com os nossos recursos, com as nossas luzes, com as nossas harmonias, com as nossas melodias? Hoje, gente, a gente precisa entender que quando Deus se manifesta, há algumas características. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se essas características estiverem presentes, nós poderemos ter a segurança total e completa de que Ele está se movendo no meio de nós, e de que está havendo mudança de fato, que está havendo vida de fato, que está havendo transformação de fato. Há um texto, mas antes de ler esse texto, eu queria que a gente passasse por esses conceitos preliminares, depois a gente pega os textos. Primeiro conceito: na história da humanidade, assistimos a uma série de manifestações, é a palavra, do poder do Espírito Santo sobre o seu povo. Na história da humanidade, assistimos a uma série de manifestações do poder do Espírito Santo sobre o seu povo. Não obstante, há certas manifestações que, embora sejam marcadas por uma profunda comoção, não podem ser consideradas verdadeiros avivamentos, sendo por vezes um misto de emocionalismo e ação humana, e em algumas situações, uma mentirosa e enganadora ação diabólica. Nós precisamos perceber, gente, que no nosso meio, escutem, o Espírito Santo está livre para fazer o que Ele quiser. E nós desejamos que Ele faça. É bom ouvir alguém dizer, eu senti um grande tremor quando Deus falou ao meu coração domingo passado. É muito bom a gente ouvir pessoas dizendo, olha, eu senti um calafrio, eu senti algo diferente, eu senti um toque, eu senti uma voz, a voz de Deus falou ao meu coração. É muito bom a gente ouvir isso. Isso é muito legal, isso é muito empolgante. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, é que quando Deus se manifesta, há umas outras características que elas podem ser consideradas como selos de autenticidade. E esses selos de autenticidade nos dão segurança de que é Deus. Se nós tivermos esses selos de autenticidade,
Se nós tivermos essas marcas de autenticidade, vocês já pegaram uma nota de... Vocês sabiam que o Banco Central e os bancos centrais dos países, para evitar falsificações, eles têm uma série de marcas na nota? Vocês sabiam disso? Sabiam? Pois é. Só um perito, ou algum equipamento que tenha sido desenvolvido por um perito, é capaz de identificar certas falsificações. Do mesmo modo, é um avivamento. Nós precisamos de perícia. O que é que pode ser razão de culpa de alguém? Não de dolo, mas de culpa. Negligência, imperícia e imprudência. Com relação ao avivamento genuíno, não podemos ser negligentes. Precisamos ser peritos nas Escrituras. E não podemos ser negligentes com o que Deus quer fazer na nossa vida. E quando a gente olha para esse conjunto de coisas, há selos de autenticidade, há marcas em um verdadeiro avivamento, que podem até enganar várias pessoas, que vão olhar para a nota e vão dizer: essa nota é verdadeira, essa nota é genuína, porque o que eu vejo me dá a certeza de que ela é genuína. Essa nota não é falsa, esse título não é falso, eu consigo enxergar. É por isso que nós precisamos de perícias, nós precisamos muitas vezes de prudência, nós precisamos de atenção para não cairmos nas ciladas do engano. Quem é o pai da verdade? E quem é o pai da mentira? Satanás. E o que é a mentira? A mentira é uma tentativa de apresentar-se como verdade. Concordam comigo? Os indoutos, os que não têm a capacidade de discernir do Espírito Santo e a palavra de Deus e o mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, são as duas balanças que Deus nos deu para avaliarmos os acontecimentos em um avivamento. Isso me dá tranquilidade, porque Deus não nos deixou soltos. Portanto, de acordo com John Armstrong, no livro o verdadeiro avivamento precisa ser medido sempre pelo quê, queridos? Sempre pelo quê? Pelas bênçãos que o acompanham e pela conformidade com a palavra de Deus. Fenômenos físicos e emocionais, por mais poderosos que sejam, não são evidências inabaláveis do verdadeiro avivamento. Vou dar um exemplo. Digamos, se Deus se manifestar no meio de nós poderosamente e alguém desmaiar. Ou se Deus se manifestar no meio da igreja e alguém sentir calafrios. Ou alguém sentir-se tomado por uma alegria fora do comum. Esses fenômenos, eles existem, eles são reais, mas eles não são necessariamente sozinhos, entendam, sozinhos, a prova bíblica de que o que está acontecendo é uma manifestação do Espírito Santo. E aí a gente vai descobrir biblicamente quais são os selos, quais são as marcas d'água, quais são aquelas pequenas marcas de segurança que o Banco Central coloca numa nota, o que a faz autêntica, o que a torna difícil de falsificar. Mas a palavra de Deus, mesmo sendo a palavra de Deus, o nosso inimigo veio para cá, para quê, gente? Para matar, para roubar, para destruir e para enganar a gente. E aí nós vamos exatamente buscar que marcas são essas. A primeira delas, eu quero que a gente olhe no profeta Abacuque. O que tem aí no texto base não é, eu coloquei Hebreus, mas está errado, é Abacuque. Abacuque é um profeta menor, lá no Velho Testamento. E Abacuque, ele escreveu muito pouco, mas ele escreveu muito profundamente. Olha o que é que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 1, sobre uma das marcas que ele visualizou nos avivamentos, nas ações de Deus na história do povo de Israel. Olha o que é que ele diz no capítulo 3, versículo 1. Todos juntos? Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua
fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. A primeira coisa que a gente tem que ter convicção em um verdadeiro avivamento é a convicção, é a letra A. Há uma percepção profunda da presença manifesta de Deus no meio de nós, realizando coisas que Ele pode fazer, que Ele fez no passado, que Ele fez na história e que Ele pode fazer hoje. Uma das características do verdadeiro avivamento é olhar para trás não apenas com saudosismo, é olhar para trás e olhar para o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó, que tirou água da rocha, que mandou comida no céu, que ressuscitou mortos, que curou leprosos. Esse mesmo Deus que realizou feitos grandiosos, temíveis e incomparáveis no passado. Abacuque, do alto do seu ministério profético, ele olha para trás, ele contempla Deus, ele contempla o que Deus fez, ele contempla a história de um Deus que agiu sobre a terra, e ele diz assim: Senhor, eu tremo diante dos teus atos, a tua fama é conhecida, eu conheço a tua fama, eu sei o que tu fizeste, eu sei o que tu fizeste no passado, essas tuas obras são muito conhecidas, esses teus atos de justiça, de ação, a tua manifestação no meio do teu povo me faz tremer, a tua manifestação no meio do teu povo me faz, me humilhar na tua presença. Eu, Pai, olho para trás, eu reconheço a tua fama, eu conheço os teus feitos, mas ele não para por aí, ele vai mais adiante, ele faz uma oração corajosa, ele faz uma oração destemida, mas ao mesmo tempo uma oração confiante, uma oração de filho, uma oração que nós podemos fazer para Deus. Ele diz assim: Senhor, realiza de novo em nossa época, realiza de novo em nossa época as mesmas obras que tu realizaste, faz-as conhecidas em nosso tempo. Gente, Deus nos desafia no verdadeiro avivamento a acreditar que Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de eternamente. Em um avivamento não pode haver dúvidas de que não há limites para o que Deus queira fazer no coração de um homem, no coração de uma mulher. Nós às vezes vivemos de contemplação, de olhar para trás. A nossa fé é uma fé histórica. Não, a nossa fé tem que ser viva, nossa fé tem que ser real, a nossa fé tem que ser contemporânea, é hoje. Deus, eu olho para ti como filho, do alto da minha insignificância, eu conheço a tua fama, eu sei o que tu fizestes, a tua palavra muito bem diz o que tu fizestes, as tuas manifestações no meio do teu povo, e eu junto com essa igreja, Senhor, agora em oração nós pedimos a ti: Senhor, manifesta e realiza hoje na nossa época as mesmas obras que tu fizeste no passado. Faz hoje, Senhor, as mesmas coisas. Faz hoje as mesmas coisas. Movimenta-te da mesma maneira, do jeito que tu agiste em tantos momentos da história, em avivamentos na história, onde tu tocaste, Senhor, tantas vidas, tantos corações duros, onde houve tanta conversão, onde houve tanta transformação, onde houve tanta vida, onde houve tanta mudança. Senhor, tu podes fazer isso hoje. Gente, no avivamento há uma característica, há um sentido, há uma percepção profunda da presença manifesta de Deus. Embora o Senhor esteja sempre com o seu povo, em um momento de avivamento há uma maior convicção de que o Santo está no meio de nós. O Santo está no meio de nós. E essa percepção é só Ele que pode nos dar. Nós não podemos criar essa percepção. Nós não podemos criar uma ambiência. Nós não podemos criar uma ambiência que dê para nós ideia de uma espiritualidade genuína, mas o Senhor pode criar essa ambiência. E Ele é tão bom que agora, nesse momento, nessa hora, Ele pode vir e nos tocar profundamente. Ele pode falar profundamente à nossa alma. Ele pode falar profundamente ao nosso coração. Ele pode falar profundamente à nossa vida. Manifesta-te, Santo, no meio de nós. Em segundo lugar, gente, há algo muito bonito. É a vida do profeta Samuel. Vai lá em 1 Samuel. 1 Samuel é um texto muito interessante. Especialmente aqui, no chamado de Samuel. No capítulo 3 de Samuel. Samuel era uma criança, vocês se lembram? Ele era filho de quem? Quem sabe de quem ele era filho? De quem? Como era o nome da mãe de Samuel? Ana. Ana era estéril, se lembram?
E ela pediu ao Senhor aquele filho. Ela disse: Senhor, se tu me der esse filho, eu vou consagrá-lo ao teu serviço. E aí o menino estava dormindo, já trabalhando com o sacerdote Eli. E ele estava dormindo. Olha, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que Deus, o Senhor, estava chamando o menino. E lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos repetir essa frase? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Quando Deus se manifesta, gente, Ele quer falar conosco. Quando Deus se manifesta, Ele não se manifesta apenas para nos fazê-lo sentir. Isso é muito bom. Eu acho que a nossa relação com Deus é a relação que a gente tem com os nossos queridos, com os nossos pais, com a nossa família. É uma relação de palavras, é também uma relação de sentir, de abraço, sabe, de chegar junto, de alisar. E eu vejo que tudo isso faz parte do plano de Deus para nós. Um relacionamento holístico, mas um relacionamento que não implica o falar, que não implica o comunicar, que não implica o que Deus quer de nós. É um relacionamento, gente, superficial. Deus não quer apenas que a gente escute a sua palavra. Aliás, Ele não quer apenas que a gente sinta a sua presença. Ele quer que a gente ouça a sua voz. Ele não quer apenas que nós tremamos diante da sua glória, mas Ele quer que os nossos ouvidos estejam abertos para o que Ele está dizendo para nós. O grande problema que impede, às vezes, o fluir na vida de muitos irmãos e irmãs, é que eles querem ouvir de Deus aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que Deus quer falar. Aí eu pergunto a você: você está disposto a ouvir o que Deus quer lhe dizer, ou você quer ouvir aquilo que você quer que Deus te fale? Eu vou dar um exemplo. É muito simples a gente querer ouvir aquilo que nos faz bem, mas é muito difícil a gente ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. E Deus muitas vezes tem a nos dizer aquilo que Ele quer que a gente saiba, mas que a gente não quer ouvir, porque Ele sabe que aquilo que Ele quer que a gente escute faz parte de um plano dEle para nós, de mudar a nossa vida, de mudar circunstâncias. Ouvir a tua voz. Na hora que o Senhor chama o pequeno Samuel, Samuel, ele acha que é Eli. E eu comparo isso muito a gente, sabe, na vida cristã, é dar muito ouvido ao que as pessoas estão dizendo, ou a gente achar que são as pessoas que estão nos chamando para alguma coisa. Gente, escuta, bota uma coisa no teu coração. Se daqui desse púlpito, ou se de uma mensagem bíblica, Deus começa a falar ao seu coração, e Ele quer que você se envolva, Ele quer que você mude de vida, Ele quer que você mude relacionamentos que você vive hoje, Ele quer que você mude de planos. Entenda isso como Deus querendo que você escute o que Ele quer dizer para você. Samuel disse: fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo escuta, fala que o teu servo está pronto, fala que o teu servo quer ouvir, fala que o teu servo quer beber dessa palavra, fala que o teu servo quer comer desse pão. Gente, quando há avivamento, há um desejo incontido de se ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Senhor, fala. Agora, gente, é uma prova tão grande que eu estou te dizendo, que quando Samuel disse: fala que o teu servo escuta, o que Deus ofereceu como comunicado foi dizer para Samuel que iria trazer juízo na casa de Eli. Olha como são as coisas. Deus olha para ele e diz assim, não precisa ler. Quando ele diz: Senhor, fala que o teu servo está ouvindo, Deus disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Por quê? Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Nós estamos aqui diante de um fato muito interessante.
Deus falou várias vezes para Eli, Eli, corrija os seus filhos são reprováveis, os seus filhos estão trazendo desonra à casa de Israel. E ele sabia, eram filhos do sacerdote, e Eli, sabe, talvez expressando o amor meia boca. O amor meia boca é o amor que ama sem disciplinar. E aí ele, sabe, foi longânimo com os filhos envergonhando Israel, envergonhando a casa de Deus. E Deus disse para Samuel, que era o seu pupilo, que estava sendo criado pelo sacerdote ali. E quando Samuel disse: Senhor, fala que o teu servo escuta, foi que Deus disse: eu vou executar juízo sobre Eli. Por quê? Porque foi exatamente o contrário. Eli ouviu, mas não cumpriu aquilo que ele ouviu. Gente, Deus quer que a gente ouça e Deus quer que a gente cumpra o que Ele está falando no nosso coração. Mesmo que aquilo seja doloroso às vezes, mesmo que aquilo seja contrário à nossa vontade atual. Quando Deus fala, volte para o seu marido. Quando Deus fala, volte para a sua esposa. Deus não está lhe dando aqui necessariamente uma experiência inicial de grande alegria. É uma ordem bíblica. Faça o que eu estou mandando, faça o que eu digo, porque tudo o que eu peço que o meu povo faça e tudo o que eu digo que o povo execute, há bênção, há fruto. Gente, é glorioso ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, amém? É glorioso, e Deus está bradando nos últimos dias para nós, para que nós acertemos a nossa vida, acertemos os ponteiros da nossa vida, acertemos os relacionamentos que nós estamos vivendo, que cumpramos a sua vontade, que estejamos atentos para ouvir o que Ele está dizendo, e Ele vai mandar mais, Ele vai dizer mais, Ele vai falar mais. E quando há avivamento, o povo quer mais e diz: fala Deus, eu quero te ouvir, eu quero cumprir. Mexe comigo, mexe com as minhas estruturas, mexe com a minha mente, mexe com o meu coração. Eu quero te ouvir, eu quero cumprir a tua vontade, amém? Eu preciso orar. Eu percebo que há uma atmosfera de profunda frieza nesse auditório hoje. E nós vamos orar. Porque o inimigo não quer que essa palavra seja ministrada e que ela produza fruto. Vamos levantar um clamor agora, igreja, para que o Senhor seja ouvido nessa noite. Esqueça que eu estou aqui, não importa, pode ser quem quer que seja. Levante-se do seu lugar e vamos orar ao Senhor. Deus quer falar ao nosso coração. E há uma atmosfera de letargia nesse lugar, que nós repreendemos em nome de Jesus. Ore ao Senhor e clame a Ele para que Ele fale ao nosso coração. E que não haja nenhum impedimento ao fluir do Senhor nessa hora. Clame ao Senhor, solte a sua voz e interceda. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Pai, Pai, não aceitamos que nada impeça o que tu queres dizer para a tua igreja nessa noite, Senhor. Nessa hora, Pai, toda e qualquer ação contrária à tua vontade, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós somos o teu povo, tu estás no meio de nós, Senhor. Tu estás no meio da tua igreja, tu estás falando com a tua igreja, Senhor. Nessa hora, Pai, nós repreendemos toda ação contrária à tua vontade e pedimos: Espírito Santo de Deus, manifesta o fluir da tua glória e da tua graça nesse lugar, sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor, nessa hora, porque a tua palavra é santa, a tua palavra não é um jornal, a tua palavra não é um mero livro a ser lido, a tua palavra é vida, é viva, é eficaz, é cortante, é transformadora, é viva, é transformadora, é curadora. E nessa hora, Senhor, nós clamamos: esse lugar é teu, essa tribuna é tua, esse povo é teu, essa palavra é tua, e o mover é teu, e o agir é teu, e nós confiamos em ti, Senhor, nesse momento. Muda, chacoalha o nosso coração, Senhor, e nos dá a mesma disponibilidade de Samuel. Fala que os teus servos escutam. Fala, Senhor, ao nosso coração que os teus servos escutam. Recebe o louvor que é devido a ti, Senhor, nessa hora.
E a tua palavra, Senhor, nos diz que quando o Senhor está no meio de nós, há uma profunda convicção do nosso próprio pecado. Os irmãos podem sentar e continuarmos nessa mensagem. E o Senhor está no meio de nós, querendo nos dizer o que Isaías sente aqui na palavra do Senhor, o que Deus sente na palavra, o que o Senhor sente. Aliás, o que Isaías sente quando o Senhor se manifesta a ele. Está aqui em Isaías 6, todos acharam? Isaías 6, olha o que é que ele diz, a terceira grande característica. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei. O que é que ele disse? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se manifesta no meio de nós, gente, na letra C, há uma convicção profunda do nosso próprio pecado. Há uma convicção profunda. Isaías, quando viu a glória de Deus, diz: eu vi a Deus, e agora o que fazer? Eu vi o Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu vi a majestade de Deus, eu vi a glória de Deus, o que é que eu vou fazer? Gente, essa convicção profunda do nosso pecado tem que estar no meio de nós. Quando Deus está falando conosco, a gente começa a pensar: Senhor, quem eu sou? Senhor, o que é que eu tenho feito? Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, muda os meus hábitos. Senhor, muda, Pai, as minhas tendências. Senhor, muda, Senhor, de alguma maneira o meu gênio. Muda, Senhor, muda, Pai, o meu temperamento explosivo. Senhor, Pai, eu tenho convicção profunda do meu pecado. Gente, não há avivamento sem essa convicção profunda, sem a gente chorar aos pés do Senhor, sem a gente dizer: Senhor, remove de nós, Senhor, remove de nós isso que nos afasta de Ti, remove de nós isso que não nos permite voar, Pai. Nós não queremos apenas andar, nós não queremos apenas correr, nós queremos voar, Pai, nas asas do Espírito. E para voar nas asas do Espírito, Senhor, eu preciso ter uma convicção profunda do meu erro, do meu pecado. Mas como? Numa sociedade de transferência de culpa, onde todos têm um papel, menos eu, naquilo que eu sou. O profeta Isaías disse: eu vi o Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vi o Senhor, e agora? Só podemos dizer que está de fato ocorrendo um avivamento quando a igreja é totalmente tomada pela convicção de sua pecaminosidade e passa a temer as suas trágicas consequências diante do santo Deus. E aí, gente, o quarto ponto vem como consequência. Primeiro, eu acredito nesse poder manifesto. Segundo, eu digo: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Terceiro, eu me arrependo quando eu ouço essa palavra. Aliás, eu tenho noção do meu pecado quando eu ouço essa palavra, mas ao mesmo tempo eu me arrependo. A letra D, há avivamento quando há arrependimento genuíno, quando há genuinamente arrependimento, quando há um espírito de súplica na igreja: vem me curar, Senhor, vem me mudar, vem me moldar. Mas, gente, nós estamos vivendo um tempo, gente, de anestesia. Eu não sei o que está acontecendo. É uma anestesia que vai tomando conta da igreja de Jesus. Está todo mundo anestesiado, sem ter noção, sabe? Tem perdido a capacidade de se arrepender. Gente, quando a gente faz amizade com os nossos pecados, quando a gente acaricia os nossos pecados, quando eles se tornam verdadeiros ursinhos de pelúcia em nossas mãos. Tem muita gente que está, sabe, que vive o pecado, que o Senhor fala sobre o pecado, mas não se arrepende genuinamente, apenas tem remorso do que está fazendo, sente-se triste às vezes, porque está ferindo A ou B, sente-se mal porque foi descoberto, ou sente-se mal porque está fazendo aquilo, mas não chega a alcançar o que é o genuíno arrependimento. E a minha oração tem sido o seguinte: Senhor, que o Senhor transforme esses gatinhos de pelúcia que nós acariciamos, sabe, que estão petrificando o nosso coração, que não estão nos deixando entender o que é arrependimento. Transforma isso em tigres, que nos mordam, que nos incomodem. O arrependimento, gente, é um incômodo profundo.
que vem dentro do nosso coração, e nós buscamos e nós dizemos: Senhor, vem, Senhor, eu quero que isso seja removido de mim. Eu tenho uma profunda tristeza de ter te desagradado. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. A história de Zaqueu é uma história muito bonita, mas o povo está se concentrando demais na história de subir na árvore, né? Então você vai para uma ministração, Deus é o seguinte: suba na árvore, você tem que ir para Jesus lhe ver, para chamar a sua atenção. Vamos fazer uma análise teológica dessa canção. Primeiro, eu não preciso chamar a atenção de Deus. Deus já tem minha vida nas mãos. Ele é que quer chamar a minha atenção e eu não estou ouvindo. Então, eu subo na árvore. E Zaqueu subiu porque era baixinho. Aí ele subiu na árvore. Quando Zaqueu sobe na árvore, ele olha a multidão, ali, e Jesus diz: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Ok, começa um processo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que é que acontece? Começa o kikiki, está na casa de um pecador. E agora? Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres. E aqueles a quem eu defraudei, eu quero restituir. Quantas vezes? Quantas vezes ele disse que queria restituir? 4 vezes. O que é que a lei exigia nesses casos? 2 vezes. E ele restitui, ele diz: eu quero restituir 4 vezes o mal que eu causei àquela pessoa. Gente, a letra D é que há arrependimento genuíno. O que é arrependimento genuíno? É desviar-se do pecado, voltar-se para o caminho certo, reparando erros e alegrando-se no Senhor. Escuta, o arrependimento, a gente tem que pedir: Senhor, produz arrependimento no meu coração. Eu não quero estar com remorso. Remorso, sabe o que é que faz comigo? Remorso, eu olho e digo assim: poxa, eu fazia aquilo, deixei de fazer. Mas como era bom quando eu fazia. Eu quero dizer assim: hoje eu estou só com a minha mulher e tal, porque me descobriram e não sei o que, a minha mulher descobriu e e agora eu estou tranquilo, eu estou só com ela, agora eu estou indo para a igreja, estou indo lá para a cidade viva. Só gente boa. Na hora que eleva as mãos assim, a gente se sente no meio da multidão. E a gente sabe. E aí? Não, eu deixei. Agora, que era bom, era bom. Como era bom. Como eu tenho saudade do que eu fazia. Não faço mais, por alguma outra razão, para cumprir uma lei moral cristã, mas isso não é arrependimento. Arrependimento é quando o nosso coração quebra, é quando o nosso coração é destruído, é despedaçado, é esmigalhado, e a gente diz: Senhor, obrigado pelo Senhor ter tocado o meu coração. Eu tenho profunda tristeza pelo erro que eu cometi, e eu tenho profunda alegria por não mais cometê-lo. E mais ainda, eu tenho um profundo desejo de reparar o erro que eu causei. Escuta, gente, Zaqueu disse: eu quero restituir. Gente, a gente está pedindo que Deus restitua o que é nosso, e a gente esquece de restituir o que nós tiramos dos outros. Arrependimento é restituir, é tentar reconstruir. Olha, quando o cara se arrepende de fato pelo mal que ele causou, ele luta até o fim para ganhar de novo o coração daquele a quem ele magoou. Ele tenta restituir até o fim. Aí a gente vê em certos casos, o cidadão chega, pega dinheiro do amigo emprestado. Às vezes o amigo, por ser amigo, dá o dinheiro, o cidadão vai lá, diz que vai pagar, não pagou. Quem emprestou dançou, ia comprar alguma coisa para a família, não comprou. E aí o tempo vai passando, e a paz do Senhor para cá, a paz do Senhor para lá. E lá na frente, depois de 2 anos, ele chega e diz: meu, eu queria te pedir perdão, porque há 2 anos eu te pedi o dinheiro, viu? Que Deus te abençoe, e eu sei que tu é um homem rico, e Deus vai te dar mais dinheiro, sabe? E glória a Deus e aleluia, e sai mais pinotando. Aí eu fico pensando, como é triste alguém que foi de fato defraudado ter do outro o desprezo, o não tocar no assunto, e para completar a ira de alguns, ver aquele a quem você deu da sua vida, não está fazendo nenhum esforço para lhe dar de volta aquilo que você deu, e ao contrário, troca o carro zero. Isso não é arrependimento.
Arrependimento é desejo de restituição, é a gente querer, sabe, é a gente querer estar bem com a pessoa, estar bem com o Senhor, estar bem conosco, e estar feliz por estar fazendo aquilo. Isso é arrependimento, arrependimento genuíno. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, derrama arrependimento genuíno sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, sobre os casais, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as nossas vidas. Senhor, faz algo novo. E finalmente, igreja, aqui eu vejo quando Zaqueu de fato conheceu Jesus, não só deixou de ser desonesto, mas quis reparar o dano causado aos outros. Isso é arrependimento. Não se trata de moralismo morto, mas de alegria em fazer o que deve ser feito. Alegria em fazer o que deve ser feito. E finalmente, há uma preocupação intensa com o futuro dos outros. Há uma preocupação intensa com o futuro eterno dos outros e com a transformação da sociedade. Há uma preocupação intensa com o futuro eterno dos outros e com a transformação da sociedade. Vamos ler comigo. Não há avivamento genuíno se não houver um desejo mais profundo de pregar o evangelho aos perdidos e de promover a justiça do reino de Deus em todos os campos. Avivamento é o desejo, produz um desejo no nosso coração de que outros sejam tocados pelo mesmo amor que me tocou. De que outros sejam buscados na mesma situação que eu fui buscado. É o desejo incontido de dizer: Senhor, eu quero almas. Tem um grande avivalista escocês, John Knox. Ele fez uma oração. Qual era a oração dele? John Knox, ele disse, ele orava fervorosamente todos os dias. Ele dizia: dai-me a Escócia, ou senão eu morro. Dai-me a Escócia, ou senão eu morro. Olha que oração. Dai-me a Escócia, ou senão eu morro, Senhor. Eu quero o meu povo para ti, eu quero essa cidade para ti, eu quero a nação para ti, eu quero a minha família para ti. Dai-me a minha família, Senhor. Dai-me a minha nação, Senhor. Dai-me essa cidade, Senhor. E aí eu quero falar sobre a minha experiência. Quando há genuinamente um avivamento, eu fui para a rua com os anjos da noite, sexta-feira. Sempre muito bom estar com eles. Nessa noite nós saímos, daqui eram as 11 e pouco. A primeira parada foi no mercado de artesanato. Lá havia umas 3 pessoas dormindo na calçada. Foram as primeiras a serem abordadas. Uma moça, 2 rapazes. Um estava tão chapado de crack que ficou dormindo. Um rapaz acordou, recebeu o café. A moça acordou, começamos a conversar. E eu comecei a ver, gente, acontecer de maneira múltipla um mover do Espírito Santo grandioso naquele lugar. Um grupo orava e cantava, outro grupo falava do Evangelho, outro servia comida, outras pessoas abordavam pessoalmente cada um daquelas pessoas que estavam na rua. Nesse momento eu visualizei um jovem de 19 anos, 1,80 m de altura, macérrimo, extremamente magro. Eu creio até que às portas da morte está aquele jovem. E ele estava sentado com um olhar vazio, com um olhar atônito. Nisso eu me sento, começo a conversar com isso. E Deus trabalhando no meio da calçada, 1h da manhã. Oh, glória! Naquela hora, sabe, vidas sendo tocadas. E aquela menina que tinha sido acordada, acordou meio atônita. Acabou a visita dos anjos, cantando louvores ao Senhor, chorando copiosamente. Era uma cristã desviada do Evangelho, e ali estava o poder de Deus naquele lugar se manifestando, e alegria nos nossos olhos, e aquela sensação: eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, porque isso aqui é o Evangelho puro e simples de Jesus. E sentado na calçada eu comecei a conversar com esse jovem, e essa conversa foi bem particular. Eu perguntei: como é seu nome? Ele disse o nome. Você tem pai? Tenho. Tem mãe? Tenho. Eles estão vivos? Estão. Meu pai mora em tal lugar, minha mãe mora em tal bairro. Há quanto tempo você não vê sua família? Há 2 anos. E aquele olhar, sabe, que parecia penetrar no vazio, aquele olhar que parecia penetrar no caos do desespero, sabe, de um futuro totalmente sem perspectivas. E eu perguntava: o que você fez hoje?
Ele disse, não, eu moro na rua, hoje de manhã eu fumei uma pedra de crack. Quanto é essa pedra? R$10. Como você conseguiu? Eu peço dinheiro no sinal. Aí eu perguntei, você rouba? Ele disse, não, não roubo, eu não gosto de roubar, mas eu peço e eu compro a pedra, eu fumo a pedra. E ele magro, e ali, gente, comendo um pedaço de pão ali que para ele era, sabe, uma refeição, um café gostoso feito com o amor da igreja, com o coração da igreja. E eu percebi, Senhor, isso aqui representa um foco de verdadeiro avivamento, porque vidas estão sendo tocadas, e as pessoas que estão ali fora na rua não estão fazendo aquilo para serem salvas, não estão fazendo aquilo para diminuírem o débito no karma eterno, estão ali porque amam ao Senhor, estão ali porque amam ao Redentor, estão ali porque sentem-se na obrigação amorosa de estar ali tocando aquelas vidas, dá para elas esperança, dá para elas brilho nos olhos. E aquela minha conversa com aquele jovem naquela hora, sabe, eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, esse menino poderia ser meu filho que estivesse aqui também, ele é tão importante. E o que Deus ministrava no meu coração, e eu olhava para aquele olho, o olhar dele não tinha brilho nenhum, gente, era um olhar totalmente, sabe, eu vou até usar uma metáfora, era um olhar pálido, era um olhar sem expressão, era um olhar no acaso, era um olhar que penetrava, sabe, as brumas do caos, e ali sentado, raquítico, sabe, sem nenhuma possibilidade de vida. E a gente começou a conversar, e eu disse, meu filho, você nunca foi para um lugar, você nunca foi para uma clínica aqui, ou da prefeitura do estado? Não, nunca fui. Nunca foi para um CAPS? Não, nunca foi interno? Não. Você não quer ajuda, você quer sair daí. Ele olhou para mim e disse, eu quero sair daqui. Quanto tempo você mora na rua? Eu moro há 3 anos. A casa dele, gente, sabe o que é? A casa dele é uma calçada. Ele está há 3 anos na rua. Ele está há 2 anos sem ver o pai. Ele está, aliás, sem ver a mãe. Ele acha que o pai não o ama. Ele disse que só há 2 pessoas que amam ele na vida: Deus e a sua mãe. E eu começo a pensar, Deus, se o teu Espírito fluir sobre nós, se o teu Espírito fluir sobre a igreja, se o teu Espírito fluir sobre o teu povo, Senhor, nós vamos secar os abrigos de órfãos nessa cidade. Senhor, se o teu Espírito descer sobre o teu povo de maneira poderosa, nós vamos de alguma maneira, Senhor, minimizar o que acontece nas ruas. Senhor, nós vamos orar, e pela força da nossa oração, o Senhor vai diminuir a violência na nossa cidade. Senhor, se o Senhor vier sobre nós, Senhor, que venha esse desejo de que a cidade seja transformada, porque, gente, eu não posso acreditar em avivamento em que o único interesse das pessoas é transformar suas próprias contas bancárias e resolver os seus próprios problemas, enquanto o mundo geme, chora, clama por ajuda, por uma mão, por uma lágrima verdadeira, que junta com a lágrima do que sofre, possa mover o coração de Deus, e Deus possa mudar esse mundo através de nós. Gente, esse é o chamado do Senhor para nós. No genuíno avivamento, a gente sai das cadeiras, a gente levanta do acaso da nossa vida, a gente marcha e a gente diz, Deus, me enche para que eu possa encher. Senhor, me completa para que eu possa completar, me toca para que eu possa tocar, me unge para que eu possa ungir, me abraça para que eu possa abraçar, muda a minha vida para que eu possa ser um agente de mudança na vida de alguém, porque eu sou teu povo, eu sou teu filho, eu sou tua filha. E o avivamento produz isso, produz um mover, produz um ligar, produz a construção de pontes com o mundo caído, perdido, sofrido, oprimido e sem esperança. Mas nós, enquanto igreja do Senhor, somos a esperança do mundo. Nós, enquanto igreja do Senhor, somos a esperança para o fraco, para o cansado, para o abatido, para o oprimido. Gente, nós somos a esperança do Senhor. A esperança do mundo, o Senhor está em nós. Nós somos a esperança do mundo. E esse é o último ponto. Quando há avivamento, há uma preocupação intensa com o futuro eterno dos outros e com a transformação da sociedade. Um líder africano chegou para um pregador americano e disse: o estômago do meu povo ronca tanto que os seus ouvidos estão surdos para a pregação do seu evangelho. Que o Senhor nos abençoe, igreja.